Cá estou. Rafael tá aí? Oi, vereador, estou aqui sim.
Para pegar o cartão. Nós temos algumas coisas para conversar hoje. Daqui a pouco o Rafael faz a ordem do dia, mas eu queria fazer uma manifestação que é importante. É sobre a questão do Fundeb. Ontem foi votado o Fundeb no Congresso Nacional e foi uma vitória esmagadora. Só 6 deputados do Bolsonaro tiveram coragem de votar contra. 7. Isso é fruto de uma mobilização fantástica. Nós, da Comissão de Educação, fizemos a nossa parte. Fizemos seminário, nós fomos levar, eu fui levar junto com a conforme nós decidimos, uma carta de São Paulo defendendo o Fundeb no Congresso Nacional, entregamos para o líder dos partidos, para o Rodrigo Maia, enfim, para todos, no começo desse ano. E assim como nós fizemos a nossa parte, várias entidades, várias pessoas fizeram a parte deles. Quer dizer, foi uma mobilização gigantesca no Brasil sobre essa questão do Fundeb, gigantesca, né? Das várias entidades, que realmente até o Centrão ficou inibido de votar contra, né? Quer dizer, houve uma pressão popular de tal ordem que é uma pressão dos setores organizados da educação, né? De tal ordem que não tinha como retroceder. E o próprio Rodrigo Maia teve um papel, a gente tem que reconhecer, um papel importante nesse processo aí, né? Ele até ontem eu estava ouvindo ele falar, não estou querendo fazer nada, falar bem dele ou mal, viu? Só estou dizendo, ontem eu estava ouvindo ele falar, ele disse que essa convicção que ele tem de colocar recursos na educação vem do tempo que o pai dele era secretário do Brizola, que o Brizola fez junto com o Darcy Ribeiro, o CIEPS, ele gastava 50% do orçamento na educação fundamental, na educação básica, né, que era o governo do Brizola do Rio de Janeiro. Então ele teve uma formação muito forte com relação ao Brizola, ao pai dele, então essa era a convicção dele. Então ele teve um papel, nesse caso, bastante importante. De qualquer maneira, o que é bacana é que nós fizemos a nossa parte e todos, milhares e milhões, sei lá de quantas pessoas fizeram a parte dela. E nós conseguimos uma vitória histórica no Fundeb, que agora se tornou item da Constituição. Agora ele é perene, não tem mais prazo, ele é um fundo que redistribui os recursos para a educação, de maneira que agora não tem mais essa coisa de prazo, daqui 10 anos tem que votar de novo, coisa do tipo. Então, eu queria registrar a minha satisfação dessa grande vitória, que é uma vitória importante para a educação no Brasil. Vamos, então, começar agora a reunião. Rafael, chegou o Jair também. Rafael. Oi, Rafael. Olha, o que nós temos que vereador, discutir é o seguinte. Oi, vereador. Tem um projeto de lei, que é aquele projeto de lei do Toninho Paiva, né? Porque o que é que está acontecendo? Os projetos de lei da educação estão sendo passados direto para o Congresso de Comissões. Então, os projetos não estão vindo para cá. Embora eu tenha designado relatores para todos os projetos de lei que chegaram, eles acabam indo para o Congresso de Comissão. Então, para a gente tem sobrado pouca coisa, mas nós temos discutido questões fundamentais. Temos marcado as audiências públicas, desenvolvido o comitê emergencial, que foi aprovado aqui, que foi a proposta do Jair. O único projeto que está na pauta é o PL, vou começar agora com esse PL, é o PL 141-219 do vereador Toninho Paiva, que oficializa o hino da Penha, e o relator é o vereador Toninho Vespo, que tem o parecer contrário. Está aberta a palavra. Vereador Toninho, daria para falar? Vespo? O Toninho está preso ali. Ô, Eliseu. Vereador... Sim. Claudinho. Oi, Claudinho. Eliseu, esse assunto de hino de bairro é um assunto interessante. Que engraçado, a cidade de São Paulo não tem um hino oficial. E vários bairros têm. É verdade. Em função aí do Toninho ter dado o voto contrário, eu acho que a gente deveria adiar essa matéria, conversar com o Toninho, de repente você mesmo
ou ver com o Vespoli por que ele deu o contrário, porque não é uma formalidade. É lógico que eu, por exemplo, eu tentei instituir um hino lá para a freguesia do Ó, abrindo a possibilidade de artistas ou pessoas que tenham a vocação de compor para, de repente, escolher um hino, entendeu? Aí apareceram algumas letras, aí normalmente aparece algum contraditório, não, mas essa letra não condiz com o seu... Tem sempre alguém que acaba criando um caso, né? É verdade. Mas é uma proposta, eu acho que legal, não interfere em nada, não tem custo nenhum, dificilmente é executado. Eu lembro que tem o hino do Imirim, aí quando tem lá os eventos, o pessoal quer tocar o hino do Imirim, às vezes chega até a atrapalhar, porque é um hino longo, fica meio cansativo, o pessoal não sabe a letra, mas é uma vontade do povo, da comunidade, quer dizer, se a gente, sabe, obstruir aí a proposta do Toninho, eu acho que é melhor adiar isso. Não consegui entender também, porque você tem razão, Claudinho, tem toda a razão. Eu acho, inclusive, uma coisa ultra sadia esse negócio dos bairros se organizarem para fazer seus hinos, né? Eu acho muito legal. É bom, lógico que é. Eu acho também. Tem até, pela oportunidade, hoje eu estou falando muito, tem um hino de um bairro chamado Parque Novo Mundo. Você conhece, Claudinho? Conheço o parque. Parque Novo Mundo é do lado de lá da Via Dutra. É Vila Maria, a Vila Maria cortada pela Via Dutra, do lado de lá. Parque Novo Mundo é que tem tudo quanto é rua lá, é nome de soldado, de sargento. Exatamente. Por quê? Eu trabalhei lá numa... Aquele parque foi construído logo depois da guerra. Então, por isso que chama Novo Mundo, né? E o nome dos soldados que foram na Força Expedicionária Brasileira para a Itália. E eu tive a oportunidade de fazer um projeto de lei já há algum tempo, né? Tinha até esquecido disso, sobre o hino local, né? E o hino, é interessante que o hino inteiro fala da Força Expedicionária, foi eles mesmos que fizeram, quer dizer, a raiz cultural deles é a questão da Segunda Guerra, uma coisa muito interessante, né? E você tem razão, Claudinho, é isso mesmo. Eu também não entendi porque o Toninho Vespoli votar com parecer contrário. Eu acho que a gente podia pedir para ele, ou alguém, falar com... Você não quer você, Claudinho, talvez falar com o Toninho Paiva, que talvez seja mais... Tá. Não, eu posso falar, eu tento ligar para ele, mas aí a gente adia. Eu acho que teria que falar com o Toninho Vespoli, entendeu? Para ele justificar o porquê do voto contrário. Depois falar com o Toninho. Primeiro falar com o Toninho Vespoli. Tá. Você teria a condição de fazer isso? Faço. Tá, então fica decidido então que o vereador Claudinho vai conversar com o vereador Vespoli, que vai tentar fazer um entendimento com o vereador Toninho Paiva. Talvez seja isso, né? Então fica adiado aí por... Mas seria bom o Toninho falar uma primeira palavra aí na reunião, não? Mas ele não está ouvindo. Ele está presente, que a imagem dele está aqui, mas ele não tá respondendo, né? Então é isso. Bom, o outro assunto, Rafael, você pode colocar, por favor? Então fica decidido assim. O vereador Claudinho faria, então, o contato com o vereador Toninho Vespoli e faria o entendimento dos três aí para ver se a gente consegue resolver isso. Eu também acho importantíssimo essa questão do hino do bairro, acho muito legal. Qual é o outro item, Rafael? Vereador, quantas sessões ele ficou adiado? 2 sessões. 3. Pode ser 2, Claudinho, 2 sessões? Tá bom, tá bom. 2 sessões. Então, vê o próximo item, então, por favor, Rafael. Ah, tá. Bom, vou ler então. O requerimento é de minha autoria. Considerando o decreto 59.283, declara a situação de emergência e define outras medidas para enfrentamento da pandemia, considerando o decreto 59.386, 2020, vou mandando rápido, considerando a portaria número 25, que dispõe sobre a providências transitórias,
Decreto, considerando a Lei 17.335, do Decreto Recomendador, considerando que os profissionais que atuam na direção e supervisão escolar continuam com suas atividades funcionais mesmo durante a quarentena, e que é preciso organizar o quadro de funcionários das escolas para que a população seja atendida com excelência no retorno às aulas, no eventual retorno, claro, requeiro, na qualidade de membro e presidente da comissão, o envio de solicitação ao Executivo com base no artigo 68. Dá para subir, Rafael? Do regimento interno, não consigo ler o texto. Isso. O regimento interno, para que a Secretaria Municipal de Educação se manifeste no tocante à chamada dos aprovados no concurso de acesso para diretor de escola e supervisor escolar. Termina aí? Não. Termina aí. Isso, termina aí. Então tá. Então esse é um requerimento que eu fiz justamente para que a gente... Porque existe uma pressão muito grande de pessoas aprovadas no concurso de diretor e de supervisor. Então, eu estou pedindo uma solicitação para que o Executivo responda o que está acontecendo. A palavra está aberta. Bom, se não há ninguém se manifestando, eu coloco a votos. Os vereadores favoráveis a esse... Pois não? Estou de acordo. Legal. Claudinho também, né? Claudinho, Jair. Então, está aprovado. Ok. O requerimento seguinte é o item 3 da nossa reunião hoje, que é um requerimento do vereador Toninho Vespoli. Considerando a competência da Comissão de Educação, de opinar sobre todas as proposições e matérias relativas ao Sistema Municipal de Ensino, e depois tem vários considerandos, né? Lá embaixo, requeiro a realização de uma audiência pública urgente a ser realizada para esclarecimentos e contribuições da sociedade civil sobre o PL 452, antes que este seja apreciado em plenário, permitindo assim uma construção, análise e execução mais assertiva e ampliada, visando a melhoria da qualidade da educação municipal e a volta às aulas com estrutura e momentos adequados. Venho na oportunidade para renovar a Vossa Excelência e tal. Bom, esse requerimento pede uma audiência pública do PL, até eu também acho que eu também ia pedir, eu até faria um requerimento equivalente, parecido, né, sobre o PL 452/2020, que faz toda uma série de alterações, é uma lei que dá uma série de possibilidades para o Executivo realizar contratações, comprar vagas, adquirir vagas da rede privada. Então, é um PL bastante complexo, que está em discussão, já está em discussão hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu acho que é uma boa sugestão que se faça esse projeto de lei, né? Aliás, que se faça essa audiência pública. E para isso eu peço a opinião de vocês, aí está aberta a palavra. Vereador Suplicy, vereador Claudinho, vereador Jair, vereador Gilberto, vereador Vespoli. Bom, se ninguém se manifesta... Só o seguinte, presidente, o PL 452, ele não marca data para o retorno às aulas, não? Deve ser mais... Não marca. Não marca. Não. Ele só cria uma série de circunstâncias que permitem ao Executivo tomar uma série de ações que teriam que ser autorizadas por lei, né? Agora, vamos então, eu acho que seria interessante marcarmos talvez até uma audiência conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, não? Eliseu. Sim. Ontem, essa proposta foi lida ontem em plenário. Certo. Aí você sabe como funciona o Executivo. Quando eles mandam isso, acaba tendo maioria na casa e é aprovado.
eu acho que terá que ter audiências públicas, por conta até, eu acho, pela magnitude da proposta, e talvez, eu não sei se é obrigatório as audiências, porque tem propostas que têm audiências públicas obrigatórias, né? Nesse caso, é obrigatório, viu, vereador? É obrigatório. Então, se ela é obrigatória, teria que, de repente, falar com o Tuma, o presidente, porque ele pode ser que a própria casa faça, entendeu? Através da justiça. Ou nós... A própria o quê, vereador? A própria... O próprio regimento interno obrigue a fazer, a princípio, de repente, por uma outra comissão que não a nossa, para ver se não vai ter conflito de pedirem por outra comissão também, entendeu? Eu acho que... Acho que a gente poderia fazer, Claudinho, poderia fazer um em conjunto com a Comissão de Finanças. Aliás, desculpe, com a Comissão de Constituição e Justiça. Podíamos propor, né? Porque tem tudo a ver com a nossa área, né? Lógico. Aí vai envolver a Constituição, Finanças, né? Porque mexe com o orçamento também, porque vai ter despesas, né? Então, fazer em conjunto com Finanças e fazer ou Constituição e Justiça, sei lá. A audiência pública, sendo convocada por uma comissão, ela cumpre o papel, né? Independe qual a comissão. Então, vamos aprovar. Vamos aprovar do jeito que está. Eu sugiro que a gente aprove, não sei o que vocês acham, que essa seja proposto para a Comissão de Constituição e Justiça uma realização conjunta, uma audiência pública conjunta. Eu acho que das três comissões, Finanças incluindo. Eu acho que Finanças é a última coisa que... Bom, se a gente propuser com a Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que, vamos dizer assim, está mais à mão, é mais provável, né? Porque é a primeira comissão que está analisando o projeto, né? Depois viria também para a nossa comissão e iria, por fim, para a Comissão de Finanças. Eu acho que numa segunda, talvez tenha que ter uma segunda audiência, né? Não sei. Acho que tem, sim. E aí podia ser com a Comissão de Finanças. O que você acha, vereador Suplicy? Bom, eu acho que vamos aprovar e dizendo que estamos com toda a boa vontade para fazer com a Comissão de Constituição e Justiça, e se a de Finanças quiser também, não tem objeção de fazer conosco. Bom, então a gente aprovaria, pergunto aos vereadores presentes, aprovaria então esse requerimento com esse adendo que a gente faria em conjunto com a Comissão de Justiça, que está analisando hoje o projeto, é isso? Ok. Então está aprovado a realização da audiência pública sobre o PL 452/2020, em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que uma data indicativa seria na próxima terça-feira, às 11 horas, eu estou sugerindo, né? Tá bom? Eu estou falando para o Rafael, o pessoal da assessoria da comissão, né? Poderia mais ou menos ter no horizonte essa ideia de fazer na terça-feira que vem, às 11 horas. Só precisaria fazer um entendimento com a Comissão de Constituição. Tá, e aí é que a gente já tem marcado uma audiência para terça que vem. Às 14, né? Às 13, a gente tinha falado às 13, que é o horário da reunião do comitê. Às 13, desculpe. A reunião é verdade, tem na reunião nós marcamos uma audiência pública sobre alimentação, da situação da alimentação por causa da pandemia, nas escolas, essa coisa. Então, isso está marcado para a próxima terça-feira, às 13 horas. Então, talvez tenha que ser outro horário, não sei. Vamos ver aí, depois a gente acerta e comunica, né? Tá bom assim? Bom, então vamos para o item 4. Dá para você descer um pouquinho? O item 4 é o requerimento da vereadora Juliana, é isso? Ela está solicitando ela é demais membro da comissão e Comissão Extraordinária de Defesa do Adolescente e da Criança. Não, espera aí, agora não consigo ler. Põe mais para baixo, por favor.
convocar uma segunda audiência. Agora, deixa parado um pouquinho aí. Considerando o caminhamento da audiência pública de 7/7, iniciada às 13, cujo tema debatido foi o retorno às aulas, considerando a necessidade premente com a finalidade de convocar uma segunda audiência pública, requer a audiência ser realizada em conjunto com a comissão extraordinária do adolescente, visto que o tema versar sobre a segurança e bem-estar da criança e do adolescente. Mas nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos isso. Eu acho que não tem muito sentido isso aqui, porque nós já fizemos isso. Ela quer fazer uma reunião. Esse assunto pode ser debatido junto com a PL 452. Eu acho que isso sim. É que nós já fizemos várias audiências públicas, mais uma para tratar dos mesmos assuntos que nós já discutimos em 3 reuniões, 3 audiências. Eu acho que seria o caso de a gente conversar com a vereadora e explicar, né? Porque ela está se referindo a alguma coisa do dia 7, nós já estamos no dia 22. Foi umas reuniões anteriores, né? Então, eu não sei, o que vocês acham que a gente faz com esse pedido da vereadora? Alguém quer se manifestar? O calendário. Só me mostrar agosto. Ô, Eliseu, rejeita o requerimento com a justificativa de já ter sido realizada. Tá bom. Então, eu pergunto se todo mundo está de acordo. Então, o requerimento fica rejeitado, como falou o vereador Claudinho, pelo fato de o assunto já ser tratado em 3 audiências públicas anteriores. Porque os vereadores favoráveis a essa proposta permaneçam como estão. Então, está aprovado. Tem mais alguma coisa, Rafael? Sim, eu tenho. Pode falar, vereador. Será que não é o caso de já marcarmos para a primeira terça-feira de agosto esta audiência, que já para não conflitar com a de terça-feira próxima, seria dia 4 de agosto, seria muito tarde? Porque você está dizendo do PL 452, eu acho que tem que ser rápido, né? Porque a coisa vai ter... Foi tramitando em regime de urgência. Acho que precisava ser o quanto antes para essa audiência valer, né? Entendeu? Eu acho que tem que ser semana que vem, terça-feira, segunda, não sei, algum dia assim. Bom, então, seria bom defini-la, né? Então, hoje é dia 22. Vamos, em princípio, fazer dia 28 ou dia 27, mas aí precisamos acertar com a Comissão de Constituição e Justiça. Pode ser assim? Vou fazer assim, então, Suplicy. Tem uma coisa que eu queria só falar. Preliminarmente, quem sabe fazer dia 27 de manhã, em horário a combinar com a de Constituição e Justiça. Tá certo. Em princípio, dia 27, que seria uma segunda-feira, né? A gente acertaria tipo 11 horas, 10h30, sei lá, uma coisa assim. Certo. Vereador. Tá bom? Eu só queria fazer mais um comentário. Vereador, só sobre esse assunto, para que haja uma reunião conjunta, ela precisa ser aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça, né? Nós faremos, eu queria só dizer uma coisa, nós aprovamos essa audiência e vamos sugerir fazer com a Comissão de Constituição e Justiça. Se eles não quiserem, nós fazemos sozinhos, entendeu? A nossa comissão faz... É isso, entendeu, Rafael? Nós vamos sugerir que eles venham conosco. Se eles não vierem, não tem problema, nós faremos do mesmo jeito. Tá bom assim? Uma reflexão. O vereador Jair quer falar alguma coisa? Eu já vi o Jair aí. Barba feita, não está com chapéu hoje. Tá bonitão, hein? Jair. Bom. Eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que esse projeto de lei
que nós estamos falando, acho que é o 542, se não me engano, ele é bastante complexo e é uma coisa muito delicada, né? Entre os problemas que eu acho complicado, essa aquisição de vaga no ensino privado. Se bem que tem assim um prazo, né? Eu acho que é uma coisa a ser considerada com muito cuidado, né? Porque eu acho assim, se o sentido é ajudar as empresas... Toninho, fecha o seu microfone, Toninho. Toninho, o seu microfone está aberto. Vocês vão querer chamar setor extraordinário da CCJC? Toninho. Mas agora, no plenário hoje, não sei. Ao vivo aí. Toninho, o microfone está aberto, Toninho. A gente discutir, abrir um projeto para você que faz, a gente faz, eu chamei já. Rafael, dá para fechar o microfone do Toninho? Fechou. Bom, o que eu queria dizer é que a aquisição de vagas para o ensino privado, do ensino privado, eu acho uma coisa que me parece uma das coisas mais complicadas nesse projeto, porque adquirir vagas com a verba da educação, eu acho uma coisa equivocada, é um precedente muito perigoso para o ensino público. Estou dando minha opinião aqui, porque eu acho o seguinte, se houver interesse em ajudar as empresas que trabalham, que têm as suas escolas, as empresas ou as entidades, isso tem que ser recurso do governo, não da educação, né? Que nem, por exemplo, apoiar as pequenas empresas, as pequenas... enfim, essa é outra coisa. Você quer colocar dinheiro público nas empresas no momento da pandemia, até pode entender, mas usar a verba da educação para comprar vaga no ensino privado, eu acho um precedente um pouco arriscado, que a gente tem que tratar isso com muito cuidado. Eu queria, olha só quem está aí, o nosso presidente aí, está aparecendo aqui no vídeo. Então, eu queria abrir a palavra, então, se algum vereador quer mais fazer uso da palavra. Vereador Jair, vereador Suplicy, vereador Claudinho. Pois não. Aproveitar que o Toninho Vespoli está na reunião, ao invés de eu ligar para ele, ele explicava o voto contrário dele na proposta do vereador Toninho Paiva. Isso. Vereador Vespoli. Ixi, não está mais ouvindo. É que ele está com um problema lá, não sei o que é o problema dele. Vespoli. Posso? Oi, presidente. O Claudinho está fazendo uma pergunta para você, Claudinho. Você pode repetir, por favor, Claudinho? Vereador Toninho Vespoli, teu parecer contrário à proposta do vereador Toninho Paiva com relação ao hino lá do bairro da Penha, se eu não me engano? Sim. Qual é o argumento? O porquê do voto contrário? Eu acabei usando um pouco o próprio parecer do executivo, né? Que o executivo é contrário, né? A letra não dispõe sobre a questão do bairro propriamente dito e há como se diz, uma indagação se todos os bairros vão começar a ter seu hino, né? Então é uma discussão para se fazer. Mas a letra não é adequada, vereador? Segundo o próprio executivo, se eu não me engano, não. É que já faz muito tempo que eu li o parecer, que nós fizemos parecer, mas não diz muito com a própria história do bairro, né? Um dos motivos. O Toninho Paiva conversou comigo e falou que eu indaguei ele, mas falei, Toninho Paiva, cada bairro vai começar a ter seu hino. Eu não pesquisei isso, mas segundo o Toninho Paiva, já tem 1 ou 2 bairros que tem hino na cidade de São Paulo. Eu conheço o Parque Novo Mundo, tem um hino. O Imirim também tem. Imirim, isso. Mas qual é o problema de acontecer isso, vereador Vespoli? Eu acabei fazendo parecer um pouco... Eu estava em dúvida, realmente ainda estou. Acabei fazendo parecer muito nos argumentos do executivo, entendeu? Nesse sentido. Mas o vereador Claudinho,
Claudinho fez uma manifestação sobre a questão do hino em bairro. Vereador Claudinho, daria para você falar novamente? Desculpe. Não, Eliseu, na realidade é o seguinte, os vereadores gostam de mostrar serviço, o vereador Toninho Paiva tem uma relação com o bairro da Penha muito forte, ele deve ter sido motivado por simpatizantes do trabalho dele na Câmara. Eu acho que se o Executivo vetar, é problema do Executivo. Eu acho que não teria o porquê de nós, da Comissão de Educação, impedir o encaminhamento da proposta na casa, entendeu? Então, se o Executivo depois vetar, ou deixar o vereador fazer o trabalho dele, entendeu? Olha, eu não tenho objeção. Vocês podem derrotar o meu relatório e pegar um outro vereador para, né, fazer o outro parecer. Para mim não tem problema. Para mim isso não é questão de princípio. Né? Eu fiquei só muito na dúvida, acabei seguindo um pouco o executivo. Né? Eu não tenho nenhum problema contra isso. Assim, né? Para mim não é uma questão de princípio essa questão. Tá, então acho que vereador Vespoli, eu acho que então eu posso colocar novamente em votação, vereador Claudinho. Isso, aí, se tiver quórum... Colocar em votação, se o parecer se houver unanimidade contra o parecer contrário, a gente pode nomear um novo relator. E aí eu nomearia, por exemplo, o vereador Claudinho, se o vereador Claudinho tiver... Presidente, eu queria fazer uma sugestão. No mínimo, acho que seria bom votar conhecendo qual é a proposta do hino da Penha. Então, como já estava decidido por dar mais 2 semanas, então vamos pedir para conhecer o hino da Penha proposto. E eu fico tá bom. Pensando, acho que a posição do vereador Suplicy, posição do vereador Suplicy está correta. Pensando um pouco, presidente, tá certo. Se fôssemos um dia pensar em qual que seria uma canção para São Paulo, por exemplo, dentre os compositores paulistanos mais interessantes e tradicionais e tudo, está Adoniran Barbosa. Quem sabe uma canção dele seja o Trem das 11, ou o Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás, aquelas coisas. Mas certo dia eu ouvi o nosso querido maestro, o maestro que é tão querido em São Paulo, ele comentou sobre hino de São Paulo, que ainda não tem, mas daí ele mencionou a Adoniran Barbosa, e eu fiquei pensando que, se for para um dia escolher, eu não estou propondo ainda, mas que as músicas do Adoniran Barbosa têm muito a ver com a história de São Paulo, tem. Só para pensar no alto aqui, presidente. Tem um hino informal da cidade de São Paulo, é o hino do 4º centenário, né? É um hino bastante conhecido, né? Você vê, eu me lembro quando ele foi feito. Você veja como eu sou antigo, né? O hino do 4º centenário foi uma coisa estrondosa na cidade de São Paulo, todo mundo cantava, era uma coisa impressionante. Como é que é mesmo? Salve o 4º centenário. É o 4º centenário. Tem aquela outra música também, então... São Paulo da Garoa, São Paulo, terra boa, São Paulo, isso não é hino de São Paulo? Também pode ser, né? Vereador Tato, pode falar. Vereador Tato, com a palavra. Ouviram-me? Estou ouvindo muito baixo a sua voz. Vamos, então, fazer o seguinte, para a gente concluir. Então, fica adiado. Então, como nós votamos, fica por 2 semanas. Vamos ler realmente essa questão da letra, né? Eu pediria para o Rafael disponibilizar para nós, por e-mail, esse PL, esse projeto de lei do vereador Toninho Paiva, e na próxima reunião, daqui 2 reuniões, a gente
analisa e, de repente, a gente derruba o parecer contrário do vereador Vespoli, né, com o acordo dele, e a gente nomeia um novo relator para esse projeto de lei. Vamos fazer assim, então? Tá. Mas Então, conhecendo a letra, então. Combinado, né? E sobre o hino de São Paulo, da cidade de São Paulo, a gente também pode amadurecer aqui, nós 7, estudar uma possibilidade, eventualmente, fazer uma lei que crie um hino de São Paulo. Talvez a gente possa pensar nisso ao longo das próximas semanas. Vamos ver. Bom, tem mais alguma coisa, Rafael? Não tem, né? Não, vereador. Não. Bom, então, e não havendo mais nada para tratar, eu agradeço a presença de todo mundo aí e está encerrada a nossa reunião da 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de São Paulo. Um abraço a todos. Rafael. Boa tarde a todos.